elan em campo, vamos dizer assim. 50% de posse de bola para cada um, foi realmente muito disputado nesse aspecto. 10 finalizações do Corinthians, sendo 5 no gol. 11 do Palmeiras, sendo 4 no gol. 2 grandes chances do Corinthians, 2 para o Palmeiras. 4 escanteios para cada lado. Passes também muito parecido, 366 a 370. O que dá a medida de um jogo bem equilibrado. Mas quando ele pegou desarmes e faltas, que eu acho que foi a coisa desequilibrada. Desarmes e faltas, que foi o que desequilibrou no caso, pelas minhas anotações aqui... isso. Do Mancini. Agora, o Vessa, o corintiano estava querendo, né, uma atuação corintiana, de entrega, de carrinho, de não sei o que e tal. E aí, nesse aspecto, o Corinthians entregou tudo, né? Não, entregou. Isso, acho que ninguém saiu do estádio... esse faltou isso, aquele não. Isso não. A última imagem clássica era muito ruim, né? Que era aquela imagem do Morumbis e aquela pouca vergonha que foi, aquela postura completamente inexplicável, né? Trotando em campo e tudo mais. Ontem não. Acho que nesse sentido, do primeiro que entrou titular, até o Charles que entrou bem no jogo, até o Bidon, que nem é lá um cara muito competitivo, até pelo corpo que ele tem e tudo mais, o time deixou tudo em campo. Nesse aspecto, eu acho que foi bem. E eu disse 1-0 vitória gigante, porque se a gente parar para pensar friamente, o trio da frente, que é o melhor do Corinthians, nem jogou tão bem. Uhum. Então, se você ganha de um dos melhores times do país, e os 3 da frente nem conseguem brilhar no jogo, você fala, peraí, tem uma margem aí que eu ainda posso ter uma boa melhora. O Memphis pode fazer um pouco mais, o Yuri pode fazer um pouco mais e o Garro pode fazer um pouco mais. Uhum. Então, eu acho que o 1-0 fica até maior. Sabe? Se os 3 tivessem acabado com o jogo, jogado muito, acabou 1-0, fiz tudo, meus 3 melhores foram no limite, fizeram tudo. Não foi o caso. Então, deixa até mais uma esperança, ainda mais para o torcedor, numa noite melhor deles, por exemplo. Isso é curioso, né? É bem isso. Apesar do Memphis ter feito o gol do jogo, não fala, o clássico do Memphis. Não, né? Você não acha um jogador aqui ele ali. Participou efetivamente dos 2 lances. Mas ele vai ficar marcado como o clássico do Memphis? Não? Vai. Você acha que vai? 1-0 gol do cara, normalmente fica, né? Não, muito sim, difícil eu entendo não que é o primeiro gol, mas assim... Se fosse 2-1, com mais um game fazer, acho que ficava menos. Só que esse gol... Tá. Qual é o gol? O gol 1-0, gol do Memphis. Fica meio... É bem marcante quando você faz 1-0, gol do cara e tal. Acho que... Agora, o Massa, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da comemoração do gol, que não pôde, não sei o que e tal, e também de arbitragem. Mas antes disso, só para fechar o assunto campo, tática, técnica e tal, o que o Palmeiras tem que fazer? E o que dá para fazer em uma semana? Se fazer uma transformação total? Porque a gente sabe e estamos de acordo que não foi um jogo ruim do Palmeiras. Uhum. O resultado foi ruim. O jogo nem tanto. Não vai fazer uma transformação total. Você nem incute alma, espírito, experiência, maturidade no time em uma semana. Não vai. Mas eu acho que ele está perguntando até de time, né? Não, o time ou de... Não, eu tô dentro do parâmetro que ele está me perguntando. Quer dizer, o que pode fazer diferente, além da boa atuação lá em Itaquera, né? Assim, porque não é senso comum, e você mesmo fala que vai precisar fazer mais. Jogar como jogou ontem, vem jogar, jogou bem, jogou ok e tal. Isso se você jogar como jogou ontem e for efetivo, fizer os gols, resolve o jogo, né? Sim. Resolve o jogo. Faz 1-0, volta pro jogo, volta pra decisão, né? Então, assim, fazer mais em termos de escalação, talvez a entrada do Marcos Rocha para ser o terceiro zagueiro, né? Para ter uma postura, ter um passe melhor lá de trás, o Palmeiras vai precisar e ele é muito bom nisso. Sairia quem? O Jai? Oi? Sairia o Jai? Sairia o Jai, né? Entraria o Marcos Rocha para ser o terceiro zagueiro, para dar o passe. Apesar dele, as pessoas reclamam, falam que ele é velho, aquele etarismo... normal, né, das pessoas, mas ele consegue dar conta disso, né? Você teria ali uma defesa com o Rocha, o Gomes e o Mikael, vai ter que ser o Mikael, não tem outro para jogar, se não perder ninguém até no domingo, né? Mas, enfim, é isso. Não tem perspectiva do Murilo voltar. Você olha para o banco e vê o Veiga está em péssima fase. Felipe Anderson pode? Felipe pode voltar. Entendeu? Felipe pode voltar. Então, assim, em termos de escalação, não tem muita coisa a fazer. Eu, nesse momento, agora, diante do que foi o primeiro jogo, não faria os 3 zagueiros. Primeiro, que não tem o zagueiro para pôr. Segundo,
que vai precisar muito que o Palmeiras seja efetivo nos primeiros minutos. Quer dizer, quando você não deixar o jogo prolongar e fazer 1-0. Ele tenta abafar certo? sempre. Normalmente faz isso em casa. Normalmente faz, abafa, tem feito isso. Se sair o gol ali, pronto, o jogo volta a ser um jogo normal. Aí nós vamos entrar para uma quebra talvez de paradigma, né? Qual é? Se você for olhar para o time que estava em campo ontem, né? Você tem o Everton, o Giai é novo, você tem o Evangelista que é novo, o Maurício, Facundo, Vitor Roque, Sousa. Fux também. O Fux, né? O Fux não vai poder jogar na quarta-feira. Ele põe a mão Pelo na Mikael é a mesma coisa. O Fux põe a mão na posterior da coxa, me parece. Tá fora, pode esquecer. E aí, o que você vai ter aí? Você vai ter uma nova perspectiva nos pênaltis. Porque esses caras não carregam o que a instituição está carregando nos últimos anos, né? Em termos de pênaltis ruins e decisões por pênaltis, que o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro, 100% de aproveitamento, lembra? Faz tanto tempo, né? E isso pode ser um divisor de águas, né? Martínez também, outro jogador que não carrega. Esses caras não carregam essa dificuldade do Palmeiras bater pênalti. Então isso pode ser... Ontem o Everton fez uma defesaça. Exato, e acho que esse é um bom sinal também. Acho que isso também vai causar no Corinthians e no Yuri Alberto, não vai ser tão confortável para o Corinthians a questão dos pênaltis. E acho que pode ser uma saída, se você conseguir reverter o resultado e fazer o seu gol. Então, mais do que nunca, o Palmeiras vai precisar ter o que não tem. Experiência, experiência não é a palavra, que isso geralmente é associado à idade, né? Perfil do jogador, perfil, maturidade. Porque ontem alguns palmeirenses me lembraram, mas lá contra o River entraram os moleques. Entraram os moleques, mas se você perceber, a decisão do jogo ficou no pé de um deles. Não dos moleques, do Luiz Adriano. Entende? Então, você tem o atacante, o centroavante tem 20 anos. O Facundo tem 23. O Sousa, 24. Acabou de chegar, é o 5º jogo dele. Aliás, foi o primeiro jogo que ele entrou como titular. Não dá pra gente pegar isso e jogar na lata do lixo. O palmeirense está, com tudo que o Arnaldo falou e eu venho falando, com tudo isso empacotado de 1 ano e meio para cá. Mas, gente, eu digo a vocês, ou o Palmeiras vai ser diferente dos outros e vai apostar no treinador, recuperar o treinador que não está bem, né? Fazer a coisa andar, ou ele vai ter que decidir em dezembro o que vai fazer. Se vai renovar, se não vai renovar, se vai trocar o treinador. Pelo que conheço de Leila Barros, vai para o all-in, vai para recuperar o treinador, manter o treinador, já que a reformulação passa por ele. O Palmeiras não vai ter mais 500 milhões em dezembro do ano que vem para reformar tudo de novo. Talvez se vender jogador, vende, aí faz de novo mudanças. Porque não se iluda você, torcedor palmeirense, qualquer treinador que hipoteticamente chega ao Palmeiras, ele vai querer pelo menos 3 nomes de acordo com a característica que ele quer, o modelo de jogo que ele quer. E é normal isso, natural que isso seja feito. Então, essa questão do ânimo do Abel, ele não pode se comportar dessa forma numa coletiva. Ele é o comandante do clube, do time. Ele tem que ter altivez, ele tem que ter um olhar alto, ele tem que olhar nos olhos do palmeirense. Ele não pode ficar numa coletiva de cabeça baixa. Ele não leva para o segundo jogo, fala para o torcedor assim, segundo jogo. Ele falou, ele passou rápido, lá no chiqueiro e tal. O da vitória contra o Grêmio me surpreendeu mais do que o da derrota para o Corinthians. Por quê? Quando ele fala do mesmo jeito, da mesma... postura. Vibe. Aquela questão corporal, mesma linguagem corporal, quando ele trata, por exemplo, da questão do Allianz Parque. Ele fala, não vai mudar, não vai ter show, já falei, não tem o que fazer. E vai, próxima. Assim, né? É isso. Em 2 momentos recentes, vitória e derrota. Uma derrota. E acho que cabe à direção do Palmeiras agora chamar o Abel e falar, meu irmão, e aí? Né? No português, claro. O que é que você quer? O que tu queres? Queres dançar um fado? Quer ficar nessa melancolia? Não é? Não dá. Ele é o comandante, cara. Como eu já disse aqui, eu falei essa semana a questão da minha mãe com o Abel. Ele representa muito para a instituição nesse momento, certo?
Ele é o comandante e o artífice, e o Palmeiras está nas mãos dele. Né? Não é que não tem comando, o comando está fora, não. A questão do Dudu deixou muito claro para mim o comando do Palmeiras como instituição. O áudio que o Dudu gravou lá na conversa com o Barros, acho que ficou claro para todo mundo, né? Não só para o palmeirense. Que ali tem um jeito, tem um sistema, tem um modelo, tem um processo, que a coisa anda de acordo com a instituição. E esse desleixo em clássico, esse não olhar na cobrança da falta, não prestar atenção nos detalhes, está vindo de cima para baixo, com a preocupação em falar sobre outros temas. O Corinthians não paga, fair play financeiro, isso tudo são questões políticas do futebol brasileiro que devem ser discutidas no momento exato, não quando o time perde ou ganha, certo? A gente não consegue ver toda a estrutura, o investimento, os recursos que são colocados no Palmeiras dentro de campo. E isso é preciso se cobrar de uma pessoa só, e da sua comissão técnica, que é o técnico Abel Ferreira. Ele não pode se comportar na entrevista coletiva como se estivesse adoecido, como se estivesse doente, como se estivesse exausto, cansado. Não dá. Ele é o comandante desta reformulação. Né? Ele é como ele mesmo gosta de dizer, ele é o capitão do destino dele, certo? Então, só que você tem aí milhões de pessoas que têm em você uma referência e uma confiança muito grande. Então, ou você levanta deste lugar onde está, e cabe, acho que, a direção agora fazer com que ele levante. Ele não está numa boa fase, já faz algum tempo. A gente pode sugerir que, poxa, pode ser que você passe a fazer as coisas do mesmo jeito sempre, isso começa a dar certo, e aí você mantém aquilo como regra, e o entorno cresce, né? O entorno avança, regras a gente discute à parte, e você fica no meio, você fica parado, né? Você fica sem avançar, sem evoluir. É preciso buscar isso rápido, e o Palmeiras tem que saber o que quer. Esse é o momento. Chegou o momento de chegar no Abel Ferreira e falar, vem cá, esse comportamento seu como técnico do Palmeiras, como comandante, não dá. Você precisa olhar no olho do torcedor e passar a ele o mínimo de altivez, né? Que fosse um sentimento de missão cumprida, né? E explicar e contar por que as coisas estão acontecendo de forma mais clara e mais altiva, sabe? Sendo ele como ele sempre foi, né?